Moradores de Ribeirão reclamam de lixo em córregos que cortam a cidade. Eles cobram providências da prefeitura. De longe, a Avenida Álvaro de Lima remete a um passado de glórias do município. Com seus postes e palmeiras, desenham uma perspectiva promissora. Mas no leito do córrego Ribeirão Preto, toda a beleza de quem está revitalizada sofre o contraste. Sem saída, o rio parece desviar de toda a sujeira. Complicado porque joga o lixo, tem o mato, a prefeitura não corta. E aí, com isso, pode haver futuramente uma enchente, né? Ao lado da Avenida de Peixes, leito da vida, há todo tipo de lixo. O córrego, que insiste em desbravar novos recantos, aos poucos perde o brilho, ganha palidez. Fora essa atalhada, né? Rato dentro de casa, a gente já tem o máximo do cuidado para ir rato dentro de casa, porque vai. Mas infelizmente a situação se repete em outros pontos do município. Nós estamos na divisa das avenidas Saudade e Brasil, nos Campos Elíseos, e olha só que lamentável. Por aqui passa o córrego Tanquinho, um berço da vida que hoje agoniza. Na região, o Tanquinho mais parece uma máquina a insistir pela sobrevivência. Cardumes inteiros de tilápias lutam em meio à poluição. São pisos e azulejos, vidros e todo tipo de lixo bem ao lado. Penso que a população tem que ter um pouco de consciência, né, e não jogar entulhos nesses locais, né, procurar de fato um lugar adequado para poder fazer esse descarte. O advogado especialista em direito ambiental esteve com nossa equipe nas margens do córrego Tanquinho e alertou para as responsabilidades da prefeitura e sobre os crimes cometidos por quem prejudica a natureza. Há um crime ambiental toda vez que você joga lixo, põe fogo em áreas de nascentes de rios ou ao lado de recursos hídricos. Então, é possível vir a se tornar um crime ambiental a prática dessa queimada indevida, desse lixo, desse entulho jogado aqui. A prefeitura explicou que a recuperação das áreas depende de 3 frentes. Há o trabalho de roçagem que o município já realiza e que em breve vai atuar nas 2 regiões apontadas na reportagem. Mas a dragagem da terra ou o desassoreamento do leito é feito por outra empresa que depende de ordem de serviço do Departamento de Licitações da Administração. Já a poda ou extração das árvores também depende de outra empresa, ainda não conhecida, já que a licitação está em andamento. A gente faz a limpeza lá com uma certa periodicidade, a gente vai com uma equipe que a gente tem, que é a equipe padrão, e faz a limpeza, toda a limpeza dos resíduos que tem lá. Com relação à decomposição na margem do córrego, aí eu realmente, para fazer um serviço, para tirar aqueles resíduos que você comentou, que é resto de azulejo, resto de obra, aí para fazer isso eu preciso ter também o contrato de dragagem em vigência. Enquanto isso, os córregos do município se sobrecarregam. As águas cruzam estradas perigosas, conhecem bairros e paisagens que assustam. Observam os homens, filhos do progresso, regredirem ao atentarem contra a natureza, justamente aquela que os sustentam na direção do amanhã. Davi Florim para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. Pulse, tudo isso gera uma grave consequência ao meio ambiente. Eu converso agora com o professor Marcelo Pereira de Souza, que é especialista em políticas ambientais da USP. Professor, o que deve ser feito para evitar esse tipo de situação? Boa tarde. Boa tarde a todos. Muita coisa. O mais fácil é culpar a população, que de fato tem a sua parcela de contribuição para esse problema. Porém, a ocupação das laterais, das margens dos corpos d'água, a absoluta inoperância do poder público, que a prefeitura se inclui, apenas um partícipe. Tudo isso contribui bastante para essa enorme degradação ambiental. E as conveniências de agir, né? Se você, imagine que você é literalmente multado e com reincidência, se deixa um mato no seu terreno um pouco mais alto. Porém, o aeroporto pode deixar um enorme mato, não ter calçada e nada acontece. Portanto, a conveniência de agir do poder público e também a complacente situação, isso faz com que a situação só se piore, né? Só se agrave. Professor, essa quantidade de mato e lixo dentro dos córregos pode causar enchentes?
Certamente, mas não é só. Novamente, aquele que joga o lixo na beira do corpo d'água provoca, sim, uma situação de enchente. Mas a ocupação da beira do rio, nós vimos na matéria as avenidas ao lado do corpo d'água. Não tem que ter avenida, você tem que ter área de preservação permanente, assim diz a lei. Você não tem que ter moradia, você tem que ter área de preservação permanente. Portanto, é um conjunto de fatores que afeta a inundação. É um conjunto de fatores que o lixo é apenas um que contribui. Portanto, é preciso interferência do Ministério Público? É um ator importante nesse processo. Cabe a ele a vigília desse processo como um todo. Deveria, sim, agir de maneira mais contumaz para fazer, né? O Ministério Público é aquele que obriga a fazer. É uma situação em Ribeirão Preto bastante recorrente, dos corpos d'água, dos matos altos, da ausência de calçada, iluminação pública. Portanto, o Ministério Público tem bastante trabalho pela frente, sim. E o lixo em córrego é realmente uma grande preocupação. Sem dúvida alguma. Vimos a moradora preocupada com ratos, outros animais, as enchentes, o entulho. Tudo isso ocasiona um problema grave. Claro, além das questões de poluição no próprio corpo d'água, não é? Os animais que lá habitam, você tem o lixo, você tem o esgoto. Não há corpo d'água em Ribeirão Preto que você não tem esgoto sendo lançado também. Toda essa situação, Gislene, é uma situação bastante preocupante. Ok, professor. Muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. É com você, Pussi. Ok, até já.